Olá, estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador, mais uma edição do seu programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão através do Facebook e também do YouTube. Fazemos o programa ao vivo, portanto, você pode participar. Aproveite, então, o Facebook e o YouTube para enviar sua mensagem, dar o seu boa tarde, o seu alô, comentar aqui as nossas falas, fazer uma pergunta aí ligada ao Evangelho e ao Espiritismo. Esteja, então, à vontade para fazer a sua participação. Hoje, 30 de junho de 2022. E fazemos questão de colocar aqui a data, porque exatamente hoje estamos fazendo 20 anos sem a presença física do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Ele que foi exemplo de humildade, simplicidade e amor, atendendo a todas as pessoas, consolando, orientando, esclarecendo através do Espiritismo. Chico Xavier nos legou aproximadamente 450 livros psicografados através da sua mediunidade, totalizando aproximadamente 50 milhões de livros vendidos, e continuam sendo vendidos até os dias de hoje. Portanto, fazemos aqui a nossa homenagem a Chico Xavier, a tudo que ele significa, não apenas para nós espíritas, mas para todas as pessoas, toda a humanidade. Que ele, no mundo espiritual, continue a sua tarefa de amor e que possamos ler, estudar e crescer com as obras que ele nos legou e, acima disso, com os seus exemplos de vida, de amor ao próximo, de caridade. Ele, que na década de 1980 foi chamado o Homem Amor e indicado, inclusive, ao Prêmio Nobel da Paz. Nossa gratidão a você, Chico Xavier. Eu, particularmente, que lá na minha juventude, ao adentrar ao Centro Espírita, na verdade, na minha adolescência, ao adentrar ao Centro Espírita e ao Espiritismo, tive, claro, além do contato com as obras de Allan Kardec, o nosso codificador, mas também as obras da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje, não apenas o movimento espírita está realizando esta lembrança e diversas homenagens, mas também a imprensa, né, a mídia, de uma forma geral, está também lembrando e homenageando o Chico Xavier pela sua importância e o que ele representa. Muito bem, o programa de hoje, o Evangelho em Espírito e Verdade, traz, então, 3 temas básicos. Nós vamos, primeiramente, conversar sobre o ensino de Jesus, que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Na sequência, vamos estudar a parábola da figueira estéril e vamos continuar a vida de Paulo de Tarso, agora já em Roma, preso e aguardando o seu julgamento. No final, vamos responder aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Então, não esqueça, estamos aqui transmitindo pelos canais da Web Rádio Cristo Consolador, através do Facebook e também do YouTube. Vamos, então, ao primeiro tema do programa. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. No famoso Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha, Jesus disse com clareza, nas bem-aventuranças que abrem o sermão, que os brandos possuirão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Bem, passados mais de 2000 anos desse ensino, tem ainda muita gente duvidando que um dia esse ensino estará realmente
colocado em prática e, portanto, comprovado. E duvidam, porque a humanidade ainda está às voltas com as guerras, com a criminalidade, o ódio, a vingança, a injustiça social e assim por diante. E isso é verdade. Mas também é verdadeiro que muita coisa já mudou para melhor. Aliás, várias coisas mudaram para bem melhor. Vamos aqui fazer algumas comparações para entender que realmente a lei divina é de evolução. O progresso moral ele está sendo sim realizado. Nas últimas décadas, vem crescendo o clamor, isso mesmo, o clamor dos seres humanos contra as guerras, contra a miséria, contra a injustiça social. Leis mais justas, paulatinamente, estão sendo promulgadas. O combate à corrupção tem se intensificado. E nunca se viu tanta organização não governamental trabalhando ativamente pela melhoria das relações sociais e da vida no planeta. São sinais, portanto, evidentes de evolução moral do homem. Não de perfeição, obviamente. Nós estamos falando aqui de evolução, é o processo. E nesse processo evolutivo, apesar de todos os problemas que ainda mancham a humanidade terrena, nós estamos vendo progresso em vários setores e em vários sentidos, inclusive no sentido moral. Agora, Jesus foi muito claro. Ele se colocou contra a violência. Ele fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei moral ou uma regra de convivência dos seres humanos. Claro que pode não ser fácil aplicar essa lei, e nós sabemos muito bem disso, que não é fácil aplicar essa lei ou regra, mas ela rende bons frutos para quem a coloca em ação. Isso nós não temos dúvida. 1000 vezes ser calmo, pois o nervosismo só acarreta problemas. E a pressa costuma ser inimiga da perfeição e também da razão. E quem não é moderado, quem não é calmo, tolerante, paciente, sabe muito bem das implicações disso, pois acaba tendo tanto desequilíbrios na saúde física quanto na saúde emocional. O futuro do planeta Terra é ser mundo de regeneração, quando o bem predominará sobre o mal. Então, quem for brando ficará por aqui. E quem promover a paz terá o reconhecimento divino. São condições que dão superioridade moral ao espírito, que somos todos nós, predispondo-o a voos mais altos quando entende que a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão, como também nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, Allan Kardec dedica um capítulo inteiro a essa bem-aventurança ensinada por Jesus. É o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos ou mansos e pacíficos. Vamos trazer, então, para nós, aqui para a nossa reflexão, o item 4 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aspas, porque nós vamos passar a palavra a Allan Kardec, onde ele vai nos dar, então, a visão do Espiritismo sobre essa bem-aventurança ensinada por Jesus. Então, nos diz Allan Kardec, abrindo aspas. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus
uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Fechando aspas, estas são as palavras de Allan Kardec no item 4 do capítulo 19, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele faz um complemento que é muito importante agora para entendermos essa bem-aventurança, e que é o item 5 desse capítulo. Então vamos abrir aspas novamente, passando a palavra a Kardec. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será este o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Está aí, então, a explicação de Allan Kardec, à luz da doutrina espírita, para esta bem-aventurança do nosso Mestre Jesus, nos dizendo, então, que a terra haverá, sim, de ser dos mansos e dos pacíficos, porque os maus, paulatinamente, serão retirados da humanidade terrena pela lei divina, ficando apenas os bons. Mas esse é um trabalho que temos que fazer conosco mesmo, porque para isso temos que nos melhorar constantemente, sem pararmos. Vamos aqui recebendo a mensagem da Cátia Pereira. Muito boa tarde, amigo Demário e amigos. Boa tarde também a você, Cátia. Seja bem-vinda aqui participando do nosso programa. Então, tenhamos calma, tranquilidade. A evolução é um processo e chegaremos lá. Nós vamos sair dessa condição de mundo de expiações e provas, que é a condição atual, e vamos, sim, adentrar ao mundo de regeneração com a predominância do bem. Façamos todos os esforços a esse respeito para que, através da mansuetude e da paz, possamos ser verdadeiramente os herdeiros do planeta Terra, como anunciado pelo nosso Mestre Jesus. Muito bem,
Vamos então à segunda parte do nosso programa, porque se acabamos de estudar uma bem-aventurança, nós precisamos agora entender mais uma parábola, porque o Evangelho é repleto de parábolas. Jesus foi muito claro ao dizer aos discípulos que muitas coisas ele não podia ensinar claramente, com toda a profundidade. Por isso, ele utilizava o recurso didático da parábola, a contação de história, mas sempre com um fundo moral e espiritual. E nós vimos no programa passado a parábola dos trabalhadores da vinha. Hoje, nós vamos estudar a parábola da figueira estéril. Essa parábola ela foi anotada tanto por Mateus, no seu capítulo 21, versículos 18 a 22, quanto por Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9 do seu evangelho. Vamos então fazer a leitura da parábola, para que todos nós aqui possamos nos situar e estudá-la. Ela é a seguinte: pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante, secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que, com fé, pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Então, esta é a parábola da figueira estéril, e que nós podemos estudar à luz da doutrina espírita através de dois viés, ou dois olhares. O primeiro é o olhar científico, porque um fenômeno aconteceu aqui. A figueira estava lá, exuberante, com toda a sua folhagem, mas sem frutos. Jesus olha para a figueira e diz então a ela: jamais nasça de ti frutos. E aos olhos dos discípulos e demais pessoas que estavam acompanhando Jesus naquele momento, a figueira que estava lá verdinha, com toda a sua folhagem, ela secou, ela se acabou. Todas as folhas caíram. Ficou o esqueleto ali da figueira e nada mais. Cientificamente, nós podemos explicar esse fenômeno. Era o poder magnético de Jesus. E nós sabemos que todos somos possuidores de um magnetismo, ou seja, de energias ou forças magnéticas. E que essas nossas energias magnéticas, elas são transmissíveis através da força de vontade. Uma experiência no campo da telepatia já provou isso, quando foi colocado numa superfície plana, uma esfera, né, uma bola de aço, uma pessoa numa ponta ali da mesa, né, dessa superfície plana, tinha a missão de olhar fixamente para aquela bolinha de aço e pensar, concentrar seu pensamento, dando a ordem para que aquela bolinha de aço rolasse para frente. Bem, o que aconteceu? Aconteceu que depois de algum tempo,
de concentração mental, emitindo aquela ordem, a bolinha de aço, apesar de estar numa superfície totalmente plana e não haver vento, brisa, nada, ela se deslocou, ela rolou. Portanto, uma energia mental atingindo um objeto material. O passe que utilizamos no centro espírita é uma amostra também desse potencial, dessa força magnética que possuímos, onde podemos até chegar ao ponto de realizar uma cura. Então, cientificamente, nós sabemos disso. Há, por exemplo, a pesquisa feita no Japão sobre os cristais da molécula da água, e que esses cristais se modificam conforme os nossos pensamentos e as nossas palavras. Portanto, são atingidos magneticamente, energeticamente por nós, sem contato físico. Então, essa é a explicação pelo lado científico de como a figueira pode ter secado. É perfeitamente possível. Mas nós temos agora o outro olhar sobre essa parábola, que é o olhar espiritual, moral, para entendermos o que Jesus quis nos ensinar com essa questão de secar a parábola. Lembremos que a parábola, a figueira, lembremos que a figueira, apesar de estar verdejante, com toda a sua folhagem, ela não tinha frutos, nenhum fruto. E aí Jesus, ao responder aos discípulos, porque esses indagaram como que a figueira podia ter secado e qual era o significado daquilo, Jesus disse aqui, olha, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e isto será feito. Bem, Jesus está falando aqui da fé. E quando ele fala da fé, ele diz, se você tiver fé e não duvidar, você poderá fazer isso e muito mais. Aqui é onde está a chave para entendermos esta passagem da figueira estéril. Aquela figueira representava o ser humano sem a verdadeira fé. Ou seja, é o ser humano que se diz espírita, que se diz cristão, católico, evangélico, mas não tem uma verdadeira fé. Porque, dependendo do que acontece na sua vida, dependendo das circunstâncias em que ele esteja envolvido, ele duvida. Se estiver, por exemplo, num momento de aflição, de provação, bate a dúvida. Ora, se bate a dúvida, para que serve essa fé? Para nada. Ela em nada pode ser aproveitada. E se ela em nada pode ser aproveitada, pode ser retirada. A lei divina faz exatamente isso. Há aqueles que são hipócritas, há aqueles que fingem ter a sua fé religiosa, mas que a utilizam para outros fins, ou que, no momento das provações, duvidam até de Deus, esses, paulatinamente, serão retirados da humanidade terrena. E perderão a oportunidade de voltar a reencarnar aqui na Terra, porque serão deslocados para outros mundos compatíveis com o estágio evolutivo deles. E vão compor, então, a partir dali, numa outra humanidade, num outro mundo. E, de fato, que adianta nós termos, por exemplo, um palestrante espírita que encanta as plateias, que sabe utilizar
de todo um palavreado rebuscado que mostra muito conhecimento, tanto do Evangelho quanto do Espiritismo, se ele não dá bons exemplos no seu dia a dia, se ele mescla com o Evangelho e o Espiritismo ideias de cunho pessoal, como, por exemplo, dizer assim, não, de fato, sem dúvida, o Espiritismo nos ensina isso. Mas, entretanto, na minha opinião, ora, nós não queremos esse palestrante, não é mesmo? Não queremos esse expositor que, na verdade, está mostrando que ele não é um verdadeiro espírita. Lembrando aqui o nosso Divaldo Pereira Franco, que certa vez indagado por jovens que fizeram uma pergunta a ele, e ele foi responder. E ele começou assim, bem, olha só, sobre essa questão, o Espiritismo nos ensina que... Aí um jovem o interrompeu e disse, não, Divaldo, não, você não entendeu a nossa pergunta. Nós queremos saber qual é a sua opinião sobre esse tema. Então, Divaldo olha para os jovens assim, meus filhos, eu sou espírita, estudei o Espiritismo com bastante profundidade e cheguei à conclusão que os princípios do Espiritismo e os seus ensinos são verdadeiros e me completam. Então, como eu vou ter outra opinião? Como eu vou ter uma opinião pessoal que seja diferente do Espiritismo? Se eu tiver uma opinião pessoal diferente, então eu não sou um espírita, mas eu sou espírita. Então, a minha opinião está de acordo com o que eu estudei, com o que o Espiritismo me ensinou, e eu aceitei isso, considerando a verdade. Então, eu não posso responder a vocês dando a minha opinião. A minha opinião é a do Espiritismo. Não que eu esteja perdendo aqui a minha individualidade e a minha personalidade. Não, muito pelo contrário, porque eu continuo pensando, raciocinando, questionando, e foi dentro disso que cheguei à conclusão que o Espiritismo me esclarece satisfatoriamente sobre esse tema e tantos outros. Então, continuando a minha resposta, estudando o Espiritismo, compreendemos que é o verdadeiro espírita. Então, a figueira que se torna estéril representa o ser humano que já é estéril, porque ele tem a religião apenas como um ato exterior. Ele tem a religião apenas da boca para fora. Esse será jogado fora. Esse será retirado, porque ele, na verdade, é uma pedra de tropeço no processo de evolução da humanidade terrena. Então, diante disso, temos que nos perguntar: nós temos uma fé verdadeira? De fato, quando uma dor, um sofrimento, uma aflição, quando estamos passando por uma provação, seja ela qual for, mantemos-nos calmos, serenos, confiantes nos desígnios divinos e seguindo em frente. Ou largamos tudo, como muitas pessoas fazem, que abandonam o Espiritismo ou qualquer outra doutrina, porque está passando por momentos muito difíceis. E como o Espiritismo não resolveu, então larga tudo. Mas o Espiritismo não existe para resolver todas as coisas. O Espiritismo nos esclarece, nos consola, nos orienta, nos fortalece, mas não existe para tirar dos nossos ombros as provas e as expiações que são nossas, e sempre para o nosso bem, para continuarmos o nosso progresso moral e intelectual. Então, eis então o entendimento do Espiritismo
a respeito deste ensino sobre a figueira estéril. No nosso próximo programa, na próxima quinta-feira, nós vamos estudar a parábola dos dois filhos. Já fica aqui o convite a você para estar conosco. E não esqueça, o programa O Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. A transmissão é da web rádio Cristo Consolador, através do Facebook e do YouTube. E, normalmente, estamos aqui ao vivo, salvo aí algum impedimento de ordem maior, mas mesmo assim nós sempre vamos nos esforçar para gravar o programa com antecedência, para colocá-lo no ar sempre com os novos estudos. Bem, vamos então, aliás, antes de passarmos a Paulo de Tarso, você pode fazer como já fez aí a Kátia Pereira e pode enviar a sua mensagem, dar o seu alô, seu boa tarde, e pode fazer também sua pergunta, que no final do programa nós sempre reservamos um tempo para responder às perguntas, às dúvidas dos nossos telespectadores sobre o Espiritismo e o Evangelho. Bem, estamos agora adentrando aquela parte do estudo sobre a vida e obra de Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos, se não mesmo o maior apóstolo do Evangelho. E já estamos chegando ao final dessa vida e obra, é verdade. Não perca o programa de hoje e os próximos programas, porque nós já estamos caminhando para o final da vida de Paulo de Tarso. Muito bem, Paulo já está em Roma, levado, então, pelo centurião Júlio com a sua guarda. Ele apelou a César, vai responder o processo da sua prisão ali junto ao imperador. Vamos ver, então, o que aconteceu e vamos aqui passar a palavra a Rui Kremer, no seu livro Paulo, um homem em Cristo. Logo após a chegada a Roma, Lucas, Timóteo e Aristarco separaram-se do apóstolo, a fim de procurar entre os irmãos de fé soluções para o problema de alojamento e para as atividades futuras. Paulo foi recolhido à prisão, até que fosse examinada a documentação apresentada, ali permanecendo uma semana, na qual, todavia, pôde manter contato com os companheiros. Após os 7 dias, ao prisioneiro concedeu-se a faculdade de residir nas proximidades do cárcere. Foi alugado um modesto aposento na Via Nomentana, onde os missionários se instalaram, cheios de fé e de confiança. Paulo, tão pronto viu-se alojado, solicitou aos companheiros procurassem trabalho, a fim de não serem pesados aos irmãos. Quanto a ele, Paulo, viveria do pão dos encarcerados, a que fazia jus. E assim fez, realmente, comparecendo diariamente às grades do calabouço, onde tomava sua ração. Aproveitava-se do ensejo para falar aos infelizes encarcerados, desde criminosos e bandidos a escravos entregues à justiça ou infelizes vítimas do despotismo e da corrupção. As palavras consoladoras do apóstolo eram a água cristalina e refrescante a descedentar a aridez daquelas almas. Muitos se converteram e tornou-se célebre no Evangelho o caso de Onésimo, citado no bilhete de Paulo a Filémon, de quem fora escravo. Aliás, nós temos a carta de Paulo a Filémon, que nós vamos ainda estudar mais para frente aqui no nosso programa. Não devemos exagerar as facilidades com que Paulo contava. Roma, malgrado sua fama, não era uma cidade agradável para se morar, sobretudo se não se fosse rico. Os bairros comerciais e populares eram desagradáveis e insalubres, devido à estreiteza das ruas, aos edifícios altos e mal construídos, à falta de circulação do ar, aos odores fétidos e aos constantes incêndios. As cheias do rio Tibre, muito comuns,
aportavam epidemias. O ruído nas ruas era insuportável. Durante a noite, trafegavam os carros com cargas comerciais, fazendo verdadeiro fragor. Daí os cômodos de aluguel mais baratos serem os que davam para as ruas. Só os mais caros tinham a vantagem de situar-se no interior das construções em torno do peristilo. Na parede do aposento de Paulo estava pendurada a corrente, símbolo de sua falta de liberdade. Bem sabemos que poderia sair e receber visitas, mas, à noite, e sempre que pusesse o pé na rua, era acorrentado pelo pulso a um soldado de guarda, que o seguia por toda a parte. Alguém, aí nos estudos, disse que não saberia concluir o que é pior, estar sempre só ou sempre acompanhado, nesse caso. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, afirma que esta exigência foi dispensada muitas vezes. Muitos desses frumentari eram soldados brutais, que descarregavam sua má índole e seu mau humor sobre os pobres prisioneiros. E os guardas mudavam todo dia. Muito ruim, mas muito bom na visão paulina, que assim tinha a oportunidade de falar a todos os pretorianos, a ponto de afirmar na carta aos Filipenses, abrindo aspas, de maneira que as minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana, fechando aspas. Paulo era um artista da amizade e tinha sua prisão domiciliar permanentemente visitada por amigos e colaboradores. Por outro lado, o movimento epistolar não diminuíra. Logo no início de seu cativeiro em Roma, Paulo desejou um entendimento com os judeus. Sempre se voltava, com carinho, para os irmãos de raça, procurando chamá-los à compreensão da vinda do Messias prometido. Sentia nisto como que uma impulsão e um dever. Após um breve contato com os principais membros da comunidade judaica, por uma sutil manobra destes, foi marcada nova reunião com um concurso de maior número de pessoas. Na data aprazada, o encontro foi feito, com a presença de numerosos e influentes israelitas, sem que resultados apreciáveis fossem alcançados. Paulo recolheu algumas raras adesões e o escárnio da esmagadora maioria, e esse episódio é referido por Lucas no Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículos 25 a 28. Nesta altura, infelizmente, chega ao fim o famoso relato de Lucas sobre as lides apostólicas, sobretudo e basicamente de Paulo. E é verdade, segundo vários historiadores e pesquisadores, tudo leva a crer que a parte final do Atos dos Apóstolos, provavelmente mais uns 2 ou 3 capítulos, foram perdidos. Tanto que na leitura do Atos dos Apóstolos há assim uma finalização brusca, faltando o resto da história, tanto de Paulo quanto dos demais apóstolos. Mas é assim mesmo. As coisas acontecem e hoje nós temos as revelações mediúnicas que o Espiritismo nos oferta, fazendo vários complementos a essa história. Sem as notícias de Lucas, o cronista dos tempos apostólicos, e apenas com algumas raras indicações das epístolas paulinas escritas do cativeiro romano, ficamos como que às cegas para reconstituir os fatos relacionados com as ações de Paulo até o seu martírio. Os especialistas e historiadores têm que se valer, muitas vezes, das indicações feitas em escritos apócrifos ou recolhidas pela tradição, cuja autenticidade procuram verificar com persistência e método, a fim de preencherem esta lacuna com a possível verossimilhança. Assim, assume particular e substantiva importância a obra
Paulo e Estevão, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos revela, da fase final da vida do apóstolo, uma interessante síntese, inclusive com algumas referências à presença e às atividades de Simão Pedro na capital imperial. Mais do que nunca, pois, vamos seguir os passos do abnegado mentor espiritual, a quem somos gratos por nos ter aportado um livro tão extraordinário como o seu Paulo e Estevão, verdadeiro manual de coragem, seguro roteiro de fé, de desassombrada entrega às realidades do Evangelho. Paulo continuava seu trabalho infatigável pelo Cristo, no amor ao próximo. Fez-se o benfeitor de inúmeros pretorianos que testemunharam seu esforço apostólico. A muitos deles ofertou o bálsamo da fé renovadora. Para muitos outros, foi um instrumento do médico divino, levando-lhes a cura de seus males físicos. Muitas vezes, eram parentes e afeiçoados que eram trazidos à sua presença pelos soldados. Os frumentari disputavam o serviço de sua guarda, o que dá bem medida de seus valores espirituais. O movimento epistolar não cessara, nem jamais deixou órfãs de sua orientação as queridas comunidades cristãs da Grécia, da Macedônia e da Ásia. Assim passaram-se quase 2 anos, isso mesmo, 2 anos, de incontáveis labores na seara de Jesus, enquanto seu recurso ao imperador continuou esquecido pelos juízes e funcionários. A situação, certamente, não reverteria se um fato novo não viesse a alterar esse quadro. Certo dia, irrompeu no aposento do advogado dos gentios, trazido por legionário amigo, uma figura de relevo e de grande influência política, que perdera a visão repentina e inexplicavelmente. Tratava-se de Acácio Domício, que, ao voltar a ver, por interferência de Paulo, prostrou-se no chão, agradecido, abraçando a nova fé, na qual foi carinhosamente instruído pelo apóstolo. Como testemunha de sua gratidão, afirmou que utilizar-se-ia de toda a influência de que dispunha para levar o processo a seu termo, de modo favorável ao seu benfeitor, prometendo-lhe uma solução para a semana seguinte. Em poucos dias, Paulo foi chamado para depor. Os magistrados, ante a inconsistência das acusações e o interesse de Acácio no feito, não hesitaram em dar os mais favoráveis pareceres. Após esta vitória inicial, o ilustre romano mobilizou sua influência junto aos áulicos do imperador, inclusive sua favorita, Popéia Sabina, para obter, finalmente, e no prazo previsto, a absolvição imperial do prisioneiro. A alegria foi imensa, e o acontecimento foi comemorado pelos muitos amigos do apóstolo, com inequívocas e intensas demonstrações de júbilo. Bem, paramos a história aqui, neste ponto. Quase 2 anos em Roma como prisioneiro do império, mas, finalmente, o seu processo vai a julgamento e vemos então agora Paulo inocentado. Ele, a partir daqui, estará liberto. O que vai acontecer? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? Existe entre os historiadores uma dúvida muito grande em relação se ele empreendeu uma nova viagem, e seria a 4ª viagem de Paulo de Tarso, ou não. A tradição
e escritos outros, não considerados dentro do Novo Testamento, informam de que Paulo teria empreendido uma viagem para a Espanha. Será mesmo? O que diz o nosso Emmanuel no livro Paulo e Estevão? Essa viagem teria existido? Ou é mera especulação, mera fantasia, e Paulo não teria saído de Roma? Nós vamos saber isso semana que vem, no nosso próximo programa, dando continuidade, então, à história maravilhosa de Paulo de Tarso, com as suas viagens, seus feitos e a sua pregação em torno do Evangelho, convertendo muitos para o cristianismo nascente. Fique ligado, então, esteja conosco semana que vem e nós vamos saber de fato o que vai acontecer. Lembrando que, a partir daqui, nós estamos baseando todas as informações na revelação mediúnica, através de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, trazidas pelo Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Porque oficialmente, não se sabe exatamente o que acontece com Paulo de Tarso depois da sua libertação, por falta de documentos considerados oficiais, documentos considerados legítimos. Tudo é especulação, mas nós espíritas, baseados no nosso Emmanuel, nós vamos então saber o que aconteceu. Aí a nossa Cátia Pereira, ela está aqui novamente dizendo, com toda certeza estarei aqui. Que bom, Kátia, muito bom estar com você. E vamos então saber o que vai acontecer com o nosso Paulo de Tarso. Bem, nós estamos nos minutos finais aqui do programa, então agora é a hora de passar para as perguntas. Aquelas que nós temos recebido dos nossos telespectadores e também de amigos espíritas em comum, né, que nós fazemos parte aí de redes sociais, fazemos parte de um grupo espírita com seus estudos, e aí as perguntas vão surgindo. Hoje nós vamos responder a Marlene Ribas, ela é lá de São Paulo, capital, e ela enviou a seguinte pergunta: por que dividimos a história em antes e depois do Cristo? Excelente pergunta. Lembrando que essa divisão só acontece no mundo ocidental cristão. Porque no mundo oriental não cristão não existe essa divisão. Basta lembrarmos aqui dos chineses. Por exemplo, os chineses que não são cristãos, eles consideram que já estão lá pelo ano 4000 e tanto, e dividem o seu calendário de uma forma completamente diferente da que fazemos aqui no mundo ocidental cristão. Bom, mas colocando isso à parte, por quê? Antes e depois do Cristo. E para ver essa divisão histórica, Jesus tem que ser um personagem da máxima importância. Aliás, o mais importante da história humana, porque nós dividimos essa história em antes dele, ou seja, tudo que aconteceu antes dele e depois dele. É que Jesus é, de fato, o Messias, o enviado de Deus para nos revelar a lei de amor, mudar o nosso entendimento sobre Deus, sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o amor, o bem e a caridade. E os ensinos de Jesus são ensinos morais, elevados, de profundidade, e que podem ser estudados e aplicados por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo terreno.
mesmo que essa pessoa não seja cristã, mesmo que ela professe outra doutrina religiosa. Nós sempre dizemos, vamos repetir isso aqui, que os ensinos de Jesus são universais, portanto, para todos. E são atemporais, portanto, para todo o tempo. Por isso ele revolucionou, por isso ele marcou a humanidade e dos seus ensinos fez crescer a doutrina que passamos a chamar de cristianismo. Cristianismo que hoje é representado por várias doutrinas, como sendo o catolicismo, o protestantismo, o ortodoxismo, o espiritismo e assim por diante. O cristianismo surge com ele Jesus, o Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo, mas que significa, na verdade, Jesus, o Messias, o Redentor, o enviado, o Senhor, o Filho maior de Deus aqui na Terra. Por isso, então, modificando a nossa visão do ser e do mundo, ele fez essa revolução e que marcou a todos nós. Tanto que os adeptos dos seus ensinos só cresceram, apesar de 300 anos de perseguição do Império Romano sobre os cristãos. E tudo começou ali com Nero, um pouquinho antes de Nero, mas vai se estabelecer a partir do imperador Nero. 300 anos de perseguições, de massacres, de proibições, mas a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, nunca parou de crescer. Ela é tão importante que Gandhi, o apóstolo da não violência, nascido, criado e vivido na Índia, Gandhi, que não era cristão, ele afirmou, certa vez, que se houvesse a tão temida Terceira Guerra Mundial, e que seria uma guerra atômica, porque, à época, as bombas de Hiroshima e Nagasaki já haviam acontecido, Gandhi, então, disse o seguinte: bem, se diante dessa catástrofe a humanidade perder tudo, mas sobrar um exemplar do Sermão da Montanha de Jesus, a humanidade estará salva. Ela poderá se recompor tranquilamente. É um não cristão, o Mahatma Gandhi, falando e reconhecendo Jesus como o ser superior. Aliás, Mahatma significa grande alma. Mas Jesus é o Messias, é o enviado direto de Deus. Como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer. É nosso guia e é também o nosso modelo. E diante então disso, nós, então, cristãos, dividimos a história humana. E antes dele, onde tínhamos barbárie, violência, injustiça, escravização. E depois dele, quando passamos a ter paulatinamente fraternidade, solidariedade, caridade e um novo entendimento sobre Deus, sobre nós e sobre a vida. Bem, chegamos ao final do nosso Evangelho em Espírito e Verdade. Convidando a você para estar conosco na próxima semana. Anote aí na sua agenda. Quinta-feira, às 5 da tarde. Se não for possível nos acompanhar ao vivo, não tem problema. Você pode assistir o programa depois,
em qualquer horário e em qualquer dia, através do canal no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Esta edição e todas as demais que já foram ao ar. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até semana que vem.